Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe. E mais uma vez eu vou informar, transmitido neste mesmo horário pelo link tvrba.com.br para todo mundo. Nós temos telespectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, na França, em Portugal, onde eu tenho amigos. Em Macapá, na Alemanha. Gostou de Macapá no meio da história? Em Macapá, na Alemanha, e em São Paulo, no mundo todo. Daqui a pouco chegam os WhatsApps comentando o programa. E, pessoal, nós temos hoje um convidado muito especial. Já era para ter vindo aqui há algum tempo. A gente sempre que cruza, conversa, e, enfim, ele veio. O professor Dr. Roger Normando, uma das nossas referências em termos de região norte, em cirurgia torácica. Cirurgia torácica. Tu sabe que na faculdade, quando eu era aluno, não existia nem cirurgia cardíaca, nem cirurgia torácica. Isso já foi depois que eu era residente. Roger, me fala, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Não, obrigado prazer mesmo. meu. Obrigado de verdade. E segundo, me fala, a primeira pergunta é aquela, como é que surgiu a história? Porque na faculdade a gente só aprendia que cirurgião torácico tratava tuberculose fazendo pneumotórax, que era uma coisa assim que a gente considerava, meu Deus, mas resolvia, pelo menos devia matar o bichinho da tuberculose. E aí, de lá para cá, foi um salto essa especialidade. Eu estou falando um salto porque eu te encontro em todos os hospitais de Belém, sejam públicos ou sejam privados, em todos os hospitais, sempre você está em algum lugar. E aí, me conta como foi essa história da cirurgia, porque é uma coisa dos anos 60 para cá, né? Isso mesmo, isso mesmo. A cirurgia torácica, eu diria que é uma especialidade raiz, né? Ele vem da tuberculose, daquela história pesada do nosso passado, né? A tuberculose foi a doença que mais dizimou gente na Terra. As infecções é a tuberculose, né? Desde Tutancâmon, desde aquelas épocas, ela vem destruindo a humanidade e até hoje ainda mata muito. A tuberculose é um elemento básico para o entendimento da nossa especialidade. Porque daí viemos e continuamos com ela. Mas depois veio o câncer, uma outra perspectiva, que era muito confundido com a tuberculose, porque tudo era uma mancha no pulmão. Tudo era uma mancha no pulmão. Eu sou da época que todo mundo falava uma mancha no pulmão. E nessa mancha estavam escondidos alguns cânceres. E depois que, a partir de 1930 e pouco, 34, 36, que fizeram uma relação entre o câncer e o pulmão, entre o câncer e o cigarro, desculpe, e aí então começou a ter um outro caminho, já separando a tisiologia, né, a tisiocirurgia, também com a cirurgia para a parte oncológica. Tisio era só relacionado à tuberculose. De onde nós viemos, exatamente. Depois o câncer começou a Existiam médicos tisiologistas. Tisiologistas. Nós ainda temos hoje no Hospital Barro Barreto, onde eu trabalho, da universidade, nós temos ainda um grupo de estudos muito bons, são pneumologistas, mas com um olhar para a tisiologia muito bons, onde desenvolvem um trabalho muito bom. Que eu tenho a honra de fazer parte desse grupo, há mais de 12 anos. Não, a turma de vocês do Barro Barreto é outra história. Então nós viemos daí, da tuberculose, como está ali falando, veio o câncer, e a coisa foi crescendo, tomando outras dimensões, e eu diria que a última fronteira da cirurgia torácica foi a traqueia, né? Porque era uma área do pescoço, em que o cirurgião cabeça e pescoço nem todos tinham a mesma habilidade de entender o que estava acontecendo, e também a otorrinolaringologia. Então, ficou ali vamos dizer assim, uma faixa de Gaza, né? Uma faixa branca, uma zona branca, que foi a área da laringe. E o cirurgião torácico também chegou, e hoje em dia nós temos também essa possibilidade de abordar a cirurgia da laringe
benignas. As malignas são do cabeça e pescoço mesmo, que eles Certo. têm uma base de anatomia e de oncologia muito melhor que a nossa. Certo. Então, viemos da tuberculose e chegamos à traqueia, né, as vias aéreas, mas passando por uma inovação, né, tecnológica, aí que veio aí a cirurgia por vídeo, hoje a robótica, o transplante de pulmão, que no Brasil está bem já amadurecido. Temos um polo em Fortaleza, temos polo no Rio Grande do Sul, polo em São Paulo, bons centros de transplante de pulmão. E com essa inovação, com essa tecnologia, também abraçou diversas outras doenças que antes eram, vamos dizer assim, esquecidas, né? Não eram vistas, eram mal vistas, não se chegava nesse ponto. E ela, então, tomou uma dimensão, logicamente, tornou-se mais acessível para todo mundo. Então, saímos do clássico pneumotórax, né, para a cura da tuberculose, e hoje estamos numa área da cirurgia minimamente invasiva, né, robótica. Então, realmente, foram passos largos para um curto período de tempo. E eu tenho o privilégio de ter vivido Toda essa evolução. fase, entendeu? É uma coisa que engrandece muita gente, a gente vê esses elementos todos. Não, essas coisas... eu tenho tido vários convidados aqui para falar acabam falando do nosso momento, que eu acho que a gente chegou num período que a gente não tem uma evolução, a gente tem pequenas revoluções na história da medicina. Isso. Hoje, o que tu fazes, um dia desse, você falou agora em robótica, eu fui examinar uma paciente de coração que tinha operado a válvula, e quando eu fui examinar, ela não tinha cicatriz. Sim. Aí eu virei e disse, a senhora não operou a válvula mitral? Ela disse, eu operei. Cadê a cicatriz? Isso. Né? Ela virou e disse, eu esqueci de falar, foi pelo robô. Eu disse, onde está a cicatriz? Ele colocou aqui atrás, na linha do sutiã, que é para eu usar biquíni. Ele colocou uma cicatriz desse tamanho. Quer dizer, hoje, esse salto da cirurgia abdominal toda, que todo mundo faz já por videolaparoscopia, vocês eu lembro que nosso primeiro contato, tu estava vendo uma paciente que tinha um câncer, que tu foste fazer videolaparoscopia, e foi a primeira vez que eu conversei contigo. Até eu acho que no português... Videotoracoscopia. Sim, lembro naquele antigo português. Só tinha português, o prédio baixinho, prédio baixinho. Isso. Lembro bem. Lembro, foi a primeira vez que nós conversamos. Era a esposa de um amigo meu, na realidade. Isso. Lembro bem agora. E foi a primeira vez que nós conversamos. Foi. Certo? Lembro bem. Então, esse salto foi fantástico. Agora, me fala uma coisa, Roger. Hoje vocês operam por videolaparoscopia, por robô, por videotoracoscopia, certo? Esse acesso ao pulmão é tranquilo hoje? Hoje sim, podemos dizer, lógico, tem que ter um treinamento, tem que ter uma certa habilidade, mas é muito seguro, é muito seguro, entendeu? São raras as situações de que você não... São poucas as situações, raras não, poucas as situações em que você não pode abordar por vídeo ou por cirurgia minimamente invasiva. Que é um termo mais genérico, aí inclui todos esses elementos. Mas são poucas situações, a não ser lesões grandes, né, que você faz uma incisão pequena de 1 ou 2 centímetros e às vezes tem que tirar um tumor de 5, 6 centímetros, aí não é bem assim, né? Às vezes, mas essas lesões pequenas podem ser tiradas por incisões pequenas, acessíveis, e logicamente a maior contemplação disso tudo aí foi que o paciente tem menos dor. Porque as grandes incisões torácicas, que mexiam toda a movimentação da caixa torácica, davam muita dor no pós-operatório. Hoje as dores são menores, ainda existem, mas elas são bem menores e bem mais acessíveis. Logicamente, isso qualifica toda a nossa medicina e toda a nossa especialidade. Eu sei. Eu fui clínico do grupo do professor Vicente Forte. Vicente Forte, um amigo particular que eu tive. Pois é. E as cirurgias ainda eram aqueles cortes clássicos, enormes. Clássica, né? Então, eu cuidava do pós-operatório e do íon. Tinha um dor, era pesado naquela época. Houve uma época em São Paulo que só quem operava traqueia praticamente era ele. Ele é uma das maiores experiências, enquanto ele esteve vivo, foi uma das maiores experiências mundiais em cirurgia de traqueia. Eu tenho, inclusive, a tese dele sobre traqueia que ele me deu, autografou. Pois entendeu? Era uma pessoa iluminada, além de ser uma... Não, era um ser humano fantástico. Eu lembro dele na minha casa, comendo vatapá. Sim, aqui na minha... Ele veio aqui em Belém, comeu também na nossa casa peixe. Toda vez que tinha vatapá em casa, ele dizia para mim assim, terminava de passar a visita, ele olhava para mim e dizia,
Quando tem vatapá na tua casa? Vatapá e serpinha. Sim, serpinha. Serpinha, meu sogro mandava serpinha. Eu morei em São Paulo 15 anos. E o Vicente Forte, eu me lembro dele chegando comigo, ele era o professor, imagina, em 82, 83. E eu me lembro de um dia ele chegou comigo e disse, Eduardo, eu disse, senhor, rápido hoje com a visita, que nós precisamos sair cedo. Eu disse, por quê? Ele disse, porque nós vamos para o comício das diretas já. Naquela época da... A tese é outra, meu filho, a tese é outra. Então, vamos para o comício, fomos juntos para o comício das diretas já. Posso contar uma pequena história dele? Pode. Uma vez eu fui passar o final de semana em São Paulo, por um motivo, em um congresso, um evento, aí eu resolvi ligar para ele, que era uma pessoa, amigo de todo mundo. Ô, professor, era um sábado à tarde. Estou aqui para São Paulo, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Você está por aqui? Você vai embora quando? Não, eu vou embora segunda-feira. Então, amanhã de manhã eu passo aí, onde você estiver, não sei onde é que você está, mas passa aí, porque nós temos uma cirurgia para fazer. Mas amanhã é domingo. Não, vamos fazer assim mesmo. Enfim. Quando eu trabalhava com ele, eu fui o clínico do grupo, era eu que cuidava dos pacientes. Era no Santa Catarina, no Pan-Americano e no Einstein. Eu tinha que ver todo dia os pacientes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo, Era o tempo todo. Fantástico. E naquela época era BIP. A gente usava um BIP, um monte de ficha de telefone. Estamos nos início dos anos 80. Eu fui o clínico do grupo de 83 até 87, por aí, muito tempo. O senhor foi um felizardo. Fui. Aquele homem é uma alma fantástica. Um dia eu estava na frente da Escola Paulista, tem um café chamado Xaxim. Existe até hoje. Um dia eu estava lá tomando café, ele chegou comigo e disse, você que é o Eduardo Costa, que é do Pará? Ele disse, meu filho, eu quero conversar contigo. Vamos sentar aqui e tomar outro café. Disse, sentar onde? Disse, não, tem uma mesa lá dentro, vamos sentar lá. Aí disse, eu quero que você vá trabalhar comigo, eu quero que você seja o clínico do meu grupo. E como ele também fazia cirurgia cardíaca, você vai ser o hemodinamicista e o clínico do nosso grupo. Foi um dos protagonistas do transplante de pulmão. Chegou a fazer alguns transplantes, os primeiros transplantes no Brasil foi ele que fez, na Escola Paulista. Então, como nós falamos em transplante, inovação, ele, além da traqueia, cirurgia de traqueia e outras coisas do câncer, ele também foi um dos que trouxe o transplante. E a primeira coisa na Escola Paulista que eu achei assim, é que lá, quando eu cheguei para fazer residência, depois de fazer mestrado, doutorado lá, tinha o departamento da cirurgia de tórax. Sim. Tinha o tórax lá. Era incrível. Era a enfermaria do tórax. Tudo do tórax não existia nos outros lugares, né? Não existia. Por isso que ele é isso. O chefe dele era o professor Costável de Galuti, que já era velhinho nessa época. Já era velhinho, não. Tinha uns 70 anos e ainda jogava futebol, né? Ele usava um marca-passo desse tamanho, daqueles antigos, tamanho de uma lata de pastilha Asvalda, e era goleiro dos velhinhos do Palmeiras. Eu tenho um slide com uma foto dele dessa época. É muito antigo. Mas olha, Roger, voltando ao nosso assunto. A gente começou a falar de cirurgia do pneu, foi... Me fala uma coisa. Aliás, me fala uma coisa não. O nosso primeiro tempo acabou. A gente volta já já. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Voltamos. Estamos numa conversa maravilhosa aqui com o professor Roger Normando, uma das nossas referências em termos de país de cirurgia torácica. Eu estou falando em termos de país
porque na região norte e nordeste o Roger é uma das nossas referências. E o país é muito pequeno ainda no sentido da cirurgia torácica. Onde temos transplante de pulmão, Roger? O protagonista maior é o Rio Grande do Sul, o professor Camargo. Começou exatamente esse ano, está fazendo 30 anos do primeiro transplante. Eu era residente na época. Aí depois o professor Vicente Forte, fez lá na escola. Da Escola Paulista. E depois a USP, que hoje tem um grande serviço de transplante de pulmão. E em Fortaleza nós temos também um serviço de transplante de pulmão, capitaneado lá pelo nosso querido Antero, que é uma coisa muito boa. Quem pode operar transplante de pulmão? Até que idade? O transplante de pulmão, hoje a idade é um fator muito relativo, né? Depende muito do chama do status performance, né? O shape, né? Como dizem os residentes, né? Mas, de um modo geral, depende da perspectiva de vida, 60 a 65 anos. Até aí. Mas, Transplanta um pulmão? Pode transplantar os dois. Pode. Os dois de uma vez só. Pode transplantar os dois e o coração. Também, transplante. Eu lembro da história. Eu não cheguei a ver transplante de coração e pulmão, mas eu lembro que... É possível, é possível. A doença tem que ser não só pulmonar, ela também tem que ter uma doença cardíaca. Geralmente, as doenças cardíacas que davam hipertensão pulmonar. Pulmonar, exatamente. A hipertensão pulmonar aí tinha que fazer transplante de coração-pulmão. Coração-pulmão. Eu não cheguei a ver, eu não cheguei a conviver com transplante. Na época de São Paulo, eu estou falando. Sim. Mas o pessoal já falou que fazem. Vocês fazem. Isso. E o transplante de pulmão hoje é uma realidade, então? Uma realidade, assim, guardando as devidas proporções, no que eu vou falar, porque hoje o transplante, ele é gerido pelo Estado, né? E dependendo do apoio do Estado, nós vamos ter mais transplantado e mais cirurgiões transplantadores. Não é uma coisa gerida pela medicina privada, entendeu? É como se fosse uma doença controlada pelo Estado. Dependendo do Estado dar mais apoio ou menos apoio, você vai ter mais casos de transplante. Por exemplo, no Ceará, né, que é do colega, que vamos colocar nossa realidade aqui no Norte e Nordeste, ele tem um relativo apoio do Estado. Então, a coisa flui muito bem. Não só para o pulmão, inclusive para outros órgãos também, entendeu? Tem uma boa evolução lá. O hospital, o Estado apoia bastante. Vamos acabar sentindo saudade do amigo Gabriel. O doutor Almir Gabriel, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, inclusive tive a oportunidade de operar uma de suas filhas, uma situação difícil. Foi o nosso baluarte, né? Digamos assim, o nosso... Não, porque ele foi um cirurgião de tórax, né? Ele começou aqui em Belém. Isso. Eu não sei bem se ele começou, mas ele foi o grande nome, porque ele tinha uma capacidade inventiva, né? Criativa muito grande. Eu tive a oportunidade de conversar com ele por diversas vezes. Tê-lo lá no Barro Barreto, que foi o celeiro, onde ele desenvolveu o trabalho dele. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele, para aprender um pouquinho como é que era o passado, né? E ele realmente era uma cabeça fantástica. Ele diz que ele se tornou estadista, né? Governador, porque ele aprendeu muito tratando tuberculose. Vigiando a carne, que chegava de madrugada, que levavam, ele ficava vigiando, chegava de madrugada. Ele vigiando direcionando todo o Hospital Barro Barreto e falando, não, se eu consigo dominar a tuberculose, então pode ser que eu faça alguma coisa a mais. Eu me lembro dele falando isso. Ele tinha uma boa locução, né? Já que ele foi brilhante nessas áreas como estadista, provavelmente aprendeu bem disso, né? Aprendeu bem, Não, conviveu, né? Conviveu muito bem. Porque você sabe disso. O pessoal falava que ele tinha uma relação de amigos nos cadernos que eram assim, de todo mundo que ele cuidou, viu, um dia falou. Eu tinha uns amigos que eram amigos dele de muito tempo. E, Roger, a cirurgia torácica, além de câncer, tu opera muito câncer todo dia? Sim. Todo dia quase? Eu já operei entendeu? Muito? Todos os dias. Todos os dias? Quase todos os dias, vamos dizer assim. Quase todos os dias, certo? Câncer de pulmão, derrame pericárdico, pleura ainda pleura, tem. Tumores do mediastino. Tumores do mediastino. Isso. Tem muito, hein? Tumores de parede torácica. Tem muito tumor de mediastino ainda? Temos. E de esôfago? Também. Esôfago, temos operado bastante tumor de esôfago. Tu tem, então, um trabalho enorme, né? Na realidade, eu vim de uma geração em que a gente era cirurgião torácico generalista. Eu gosto de outro termo, né? Cirurgião torácico plural. Plural.
vamos dizer tudo. assim. Tem que ter essa percepção de tudo, né? Na minha escola tinha que ter isso, não era só o câncer de pulmão, né? Eu fui aluno do professor Jesse Teixeira, que foi um dos grandes nomes da cirurgia torácica brasileira e mundial, tem capítulos escritos. Eu fui aluno dele, eu fui um dos últimos alunos dele, e ele tinha essa percepção do ensino para que o médico, o cirurgião torácico, tinha que ter essa visão de todas as especialidades, de todos os ramos da cirurgia torácica. Então, agora me fala. Nós já conversamos sobre isso, mas eu vou te perguntar porque eu quero a tua opinião. Quais foram, nos últimos anos, os grandes saltos da tua área de trabalho? As grandes revoluções, como a gente falou. Acho que a maior revolução delas, inquestionável, é a videocirurgia, né? Ou a cirurgia minimamente invasiva. Você imagina uma incisão desse tamanho, né? Um palmo, você diminuir para 4 centímetros, o paciente sair no outro dia, ele levava 7 a 10 dias internado, e aí ele vai ter alta no outro dia, 2 dias depois. Eu operei agora mesmo, operei uma paciente de 80 anos de idade, inclusive com alterações neurológicas, mas a perspectiva, se Deus quiser, é que ela tenha alta amanhã ou mais tarde depois da manhã. Quer dizer, com 80 anos de idade, com um tumor no mediastino, você no passado de 10, 15 anos atrás, você deixava ao relento. A gente não tinha o que fazer, Não tinha o que fazer, porque a agressão era muito maior do que a própria lesão, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande salto, que é uma contribuição para a ressocialização, né? Porque quando a gente traz o paciente para o hospital, que opera, ou que o senhor leva para o seu consultório, você quer ressocializar ele o mais rápido possível. O mais rápido possível. Ainda mais nesse período de família, de Círio Nazaré, você quer que ele conviva, vá para aquele almoço. Com certeza. Então, isso aí eu acho que foi o grande salto. Não é do Roger, não é do fulano, do cicrano, é de toda a especialidade, que nós somos apenas usuários, né, dela. A videotoracoscopia é o seu nome? A videotoracoscopia. Toracoscopia. Ou tem um termo mais simples que eu acho que é bem chamado VATS, porque vem do inglês, Video Assisted Thoracic Surgery. VATS, né? Então, a cirurgia por VATS, porque nasceu realmente nos Estados Unidos e acabou a sigla pegando. Tipo falar AIDS, exatamente, a consagração da língua-mãe, né? Então, a VATS, resumidamente, foi o maior salto. Tivemos outros saltos também bons, mas esse eu acho que seria... Perguntou o maior, né? Então, estou respondendo isso. Não, eu fico... Eu sou de uma época que não tinha ultrassom, ressonância, tomografia. Hoje eu fico, de vez em quando, um dia desse eu fui assistir uma palestra aqui em Belém sobre ressonância em cardiologia e já tinha um monte de coisas que eu estava desatualizado. Né? A ressonância em cardiologia. Né? O pessoal já sabia 1000 detalhes de um monte de doenças que a gente não tinha. Quer dizer, há 2 anos atrás, que eu tinha assistido a última palestra de ressonância, não tinha. Então, esse salto foi fantástico. E eu ia perguntar os resultados, mas os resultados são muito bons em tudo, né? Claro, porque hoje nós estamos operando um paciente de 80 anos, com uma doença degenerativa, com a perspectiva de almoçar o círio com a família. Com certeza. Então, isso é uma grande contribuição, né? Não tenha dúvida. Então, eu já cheguei a retirar pulmão de paciente com câncer. O meu paciente mais velho tinha 92 anos de idade. 92? Inacreditável, mas bom estado geral e suportou muito bem a cirurgia, entendeu? E saiu do hospital, tocou a vida, logicamente teve outros. Porque esses pacientes você opera, mas eles têm doenças associadas, que muitas vezes, as doenças cardiológicas, muitas vezes, você sabe que quando você tira um pulmão, por exemplo, aumenta a sobrecarga cardíaca. Com certeza. E aí esse paciente sofre um pouco mais do coração. Mas você tem que estudar muito bem previamente, pré-operatório, para que ele possa ter essa perspectiva de dizer como é que vai ser a sua qualidade de vida depois dessa cirurgia. Porque retirar um pulmão é uma cirurgia muito grande, né? Uma repercussão muito grande no organismo. Só que você tem que fazer um estudo prévio, uma análise pré-operatória, é o que eu chamo de análise do consultório. Certo. Consultório 60, acabou o dia, esse paciente aqui tem 91 anos de idade, eu estou com uma proposta de tirar o pulmão dele, a família quer, e ter essa perspectiva da videocirurgia, da VATS. Então, vamos analisar como é que eu vou beneficiar ele depois. Então, você senta, depois conversa com a família. Olha, não vai dar, no caso que não tem muita perspectiva. Ou então, vamos lá, vamos nos entrelaçarmos para essa grande empreitada, vamos dizer assim, né? Então, isso é possível, chegamos nesse ponto. Olha, nós estamos discutindo, né? Tranquilo, 92 anos de idade. 92, ainda Isso. bem que nós somos da geração medicina, além de tudo, tem um bom senso de analisar tudo isso. Não pode faltar, né? Isso é fundamental. Eu sou professor da universidade, eu sou professor da universidade, o senhor sabe que a gente tem que passar isso. Passar porque senão isso todo dia, senão... se atropela aí a se coisa. atropela, com certeza.
Eu cobro demais dos meus alunos esses detalhes. Isso. A clínica é muito importante. Muito importante. Porque a cirurgia é arte, você vai exercitando com o tempo, mas a interpretação clínica, né? A ponderação de uma determinada decisão... Vai valer a pena, né? Vai valer a pena, tem que analisar. Isso é fantástico. Roger, vocês têm um super congresso aqui em dezembro, é isso? Temos um evento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Na semana do congresso, tu vais voltar aqui para a gente conversar só sobre isso. Mas me fala, o que é que vocês vão fazer? Vamos falar sobre, basicamente, o câncer de pulmão e a cirurgia VATS, né? Cirurgia minimamente invasiva. Né? Certo. Como é que nós estamos aqui? A sociedade vai trazer cerca de 10 cirurgiões. Então, vamos ter uma visitação a Belém desses 10 cirurgiões. Eles vão analisar como é que está o nosso trabalho aqui. Essa sessão será de 2 dias no Hospital Barros Barreto, da Universidade. Já conseguimos reservar o horário e tudo, com apoio da acadêmica, lá da coordenadoria acadêmica. Nós vamos realizar lá, que é um lugar, uma academia, um lugar bom para a gente discutir isso aí. Eu sei. Entendeu? Teremos, provavelmente, muito provavelmente, nós teremos cirurgias ao vivo. Lógico, apenas para os médicos que estão lá, para a gente discutir a técnica, as inovações, manobras, táticas, coisas filigranas da especialidade. Nós vamos ter, vamos dizer assim, isso será uma reunião mais fechada. Os americanos chamam isso de hands-on. Hands-on, é uma espécie de hands-on. Em português a gente traduz com a mão na massa. Exatamente, é um trabalho para ver como é que você faz. Vai vir um colega de muita experiência, de São Paulo, lá inclusive da USP, do HC, que está coordenando isso aí, da Comissão Científica da Sociedade Brasileira. Então é bem provável que, de repente, um deles apareça aqui e dê uma contribuição ao seu belo trabalho aqui, né, divulgando, tentando facilitar o entendimento da medicina. E a gente traz, certamente eles não se negariam, são pessoas... Não, eu acho que no mundo todo, entre médicos, essa parte de eu vou te ensinar o que eu estou fazendo, isso ficou assim... Eu lembro que eu escrevi o capítulo sobre acesso radial para fazer cateterismo em idosos e em mulheres. Isso me gerou um monte de viagens para o exterior e todo mundo ficava no lado, era para ensinar na prática, como nós fomos participar dos workshops, de como, né, aqui no Brasil a gente chama oficina, treinamento hands-on, com a mão na massa, como é que funciona a artéria, como é que você faz, como você dobra, como você faz, em que ângulo vai. Então, essa parte, a receptividade de todo mundo, dos Estados Unidos, eu fui até na China por causa disso, é fantástica. A China é um lugar fantástico para isso, tem muita gente lá. Você vai para lá agora, bastante. Eu estou indo agora em novembro, agora em outubro, desculpa. Em outubro, em dezembro, no congresso, né? Em outubro, e aí vou participar também de um evento desse. Não, foi fantástico. Em todos os lugares que nós fomos, a receptividade de todo mundo queria ir lá para ver como é que é. Levamos aqueles modelos de mão, né, para treinar primeiro. Sim. Depois, no laboratório de hemodinâmica, foi fantástico isso aí. E o que é importante disso foi a receptividade. Porque essa técnica da radial, quem desenvolveu, nós não inventamos, quem inventou foi o inglês. Mas quem desenvolveu fomos nós aqui no Brasil. E foi, por incrível que pareça, a gente fala, é absurdo, por incrível que pareça, o Raimundo Furtado aqui no Maranhão que desenvolveu. Certo. Foi um maranhense. E aí, logo no começo, ninguém levou a sério, porque eu imagino o cara do Maranhão, sabe aquela discreta discriminação? De repente, o mundo todo estava fazendo o que o cara do Maranhão montou. Né? Que coisa interessante. E aí, o Raimundo Furtado, o primeiro livro que ele escreveu, quase que ninguém comprou. O segundo esgotou e está todo mundo pedindo para fazer a terceira edição por causa do acesso radial, porque o mundo todo só usa hoje o acesso radial. A gente só usa a perna ou outra coisa quando não consegue. Né? Tem vezes que tem curva. Bela página. Aqui no Maranhão, um dia eu já ainda conto essa história toda, que é meio grande. Mas esses lados do que nós fazemos em grupo hoje é fantástico, né? Fantástico. Roger, nosso tempo acabou. Já? Foi maravilhoso. Eu acho que a gente nem ficou discutindo nessa, mas foi maravilhosa a informação que você deu sobre cirurgia torácica. Roger, eu vou te pedir, primeiro, tuas considerações finais.
Primeiro, é uma grande honra estar aqui, conversando com um professor bem conhecido da nossa universidade, do nosso estado, quiçá, do nosso país, né? É uma honra muito grande. E mais do que isso, é tentar levar à população, né, os detalhes que a cirurgia, que muitas vezes os amedronta, né, que com essas novas técnicas, com essas inovações, é para facilitar e encorajar, né, as pessoas a entenderem que existe um grupo de médicos paraenses, não sou só eu, existe um grupo de médicos paraenses que estão envolvidos, estão atualizados nisso aí, e que, vamos dizer assim, nós estamos em paralelo, né, com os grandes centros do Sul. O que se faz no mundo, né? O que se faz no mundo, entendeu? Estamos em paralelo, logicamente, com algumas nuances, mas nós estamos, vamos dizer, bem vivos dentro da especialidade e, logicamente, não temos que esquecer o nosso passado. Já falamos de Vicente Forte, nacionalmente, de Jesse Teixeira, e localmente do nosso querido Almir Gabriel, que foram os esteios para que nós estejamos hoje falando de uma especialidade que ficou às escondidas, né, entre os bacilos de Koch, né, na tuberculose, e que de um tempo para cá, de uns anos para cá, realmente resplandeceu, como resplandece toda a medicina. Fantástico, fantástico. Roger, vamos oferecer o programa ao professor Vicente Forte. Ok? Professor Vicente Forte, onde o senhor estiver, este programa é dedicado ao senhor, com pleno acordo de um dos seus alunos, Roger Normando. É isso. Um dia a gente se encontra. Pessoal, um dia a gente se encontra. Emocionante, realmente. Pessoal, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Obrigado, Roger. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.